Tigre e o Eufrates, a vida começou a brotar. Água correndo nos campos fazia a terra prosperar. No barro fértil da planície a semente quis morar. Da lama nasceu cidade, do rio nasceu o plantar. Se o rio enchia, o povo sabia, era tempo de semear. Da água vinha a vida, da vida o povo a trabalhar. Entre rios nasceu história, entre cheias nasceu o lar. Mesopotâmia, terra de água, onde a cidade aprendeu a se fixar. Vamos fazer só uma recapitulaçãozinha rápida. Vamos lá, a gente já havia estudado lá no Neolítico, a grande revolução do Neolítico, em que o homem deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, ou seja, ele fixou moradia. Ele agora começa a lidar melhor com as ferramentas, começa a melhorar a qualidade das ferramentas, né? A praticidade dessas ferramentas. Ele também começa a domesticar animais, ele começa a ter uso da roda também. Tudo isso vai levar esses povos a se aglomerarem em pequenos centros, vilas, e vai crescendo, e onde propicia grandemente a formação das grandes civilizações, como uma das primeiras delas, ou a primeira dela, na verdade, os Sumérios, que é o motivo da aula de hoje, né? Nós estamos entrando agora no terceiro capítulo e nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, ou seja, as civilizações que ficam entre os rios. Meso, meio, potamos, é água, rios. Então, as civilizações que ficam aqui no meio do rio Tigre e do rio Eufrates. Nós já damos uma passadinha na sala de aula, e esse videozinho aqui é para você fixar em casa, dê uma caprichada. Agora, olha só, essa música que você acabou de ouvir agora, ela está trazendo uma letra aí bastante interessante, ok? Bastante interessante, porque essa letra eu confeccionei ela exatamente para você gerar uma fixação da importância do rio Eufrates e do rio Tigre dentro da formação dessas civilizações. Agora, na sequência, você vai ver uma recapitulação daquilo que a gente teve em sala de aula. Preste bastante atenção e note que é muito importante esse início entre os dois rios Tigre e Eufrates. Tá? Nós vamos falar sobre algumas civilizações, os sumérios, os babilônios, os acadianos, entre outros. Tá? De forma bastante resumida, bastante rápida aqui no vídeo. E não esquece que você tem tarefa lá no Eclés. Nós temos um texto resumido, ok? Sobre a importância aqui dessa aula de hoje, mais algumas perguntinhas básicas para fixação e compreensão do tema, ok? Então, passe aquele texto para o caderno juntamente com as perguntas respondidas. E nós vamos passar na próxima aula revisando isso aí, verificando se você fez. Se não, sabe como é que é, né? Um abraço, até a próxima aula. Show? A Mesopotâmia é a região onde viveram povos que deixaram grandes ensinamentos para a humanidade. Conheça a Mesopotâmia e suas principais características neste vídeo. Mesopotâmia significa entre dois rios e se refere à região onde se desenvolveram algumas cidades-estado, impérios e civilizações que surgiram entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, corresponde aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando lá no Golfo Pérsico. Por volta do ano de 10.000 a.C., os primeiros seres humanos se fixaram nesta região, desenvolveram a agricultura e domesticaram os primeiros animais. Assim, o ser humano deixou de ser nômade para se tornar sedentário, ou seja, residir em local fixo. Esta zona tinha uma terra fértil e sua extensão, quando traçada num mapa, o formato lembra uma lua crescente, por isso foi chamada de crescente fértil. Então, os seres humanos começaram a se organizar em cidades, e este crescimento trouxe também as disputas por território. Mas, logo as primeiras cidades começaram a fazer trocas comerciais entre si, o que possibilitou a especialização de tarefas e o surgimento de divisões sociais entre agricultores, guerreiros e comerciantes. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, e Kish teria sido a primeira cidade dessa civilização.
Cada cidade era independente e governada por um patesi, uma mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobrando impostos e administrando as obras para armazenar água que seria usada nos períodos de seca. Depois, as cidades sumérias se enfraqueceram devido às lutas pela hegemonia política, e isso possibilitou a invasão de vários povos semitas, que são povos do sudeste da Ásia que falavam línguas semíticas, como hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. Sua cidade mais importante foi Acade, que deu origem ao termo Acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei acádio Sargão I unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, o Império Acádio. Porém, com as contínuas invasões estrangeiras, este império desapareceu por volta de 2100 a.C. Entre os invasores da Mesopotâmia estavam os Amoritas, provenientes do deserto árabe, que se estabeleceram na cidade de Babilônia, na Média Mesopotâmia. Por volta do século XVIII a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se num dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se ergueram importantes monumentos arquitetônicos, como o Zigurate de Babel, que é inclusive citado na Bíblia como a torre construída para se chegar ao céu. Além disso, Hammurabi organizou o primeiro código de leis escritas, que apresentava uma série de penas para delitos em todos os âmbitos da vida, do doméstico ao profissional. Apesar da grande diversidade cultural dos povos mesopotâmicos, algumas características eram comuns nessas diferentes sociedades, como a economia, cuja base era a agricultura e dependia das cheias dos rios Tigres e Eufrates. O sistema monetário, que era pouco desenvolvido, mas a cevada e os metais eram utilizados como referência de valor, e suas técnicas contribuíram bastante para o nosso conhecimento em agricultura. A sociedade, onde predominavam as pessoas livres. Os escravizados surgiram durante as guerras e pertenciam à comunidade, fazendo os trabalhos mais duros, como o das minas. Além disso, contribuiu através da divisão do reino em províncias. A religiosidade. Afinal, os povos mesopotâmicos eram politeístas. Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Além disso, havia semelhança na ciência e cultura dos povos mesopotâmicos. Observando o céu, os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e da astrologia. Foram desenvolvidas as primeiras formas de escrita, além da elaboração do calendário, dividindo o ano em 12 meses, a semana em 7 dias e cada um em períodos de 12 horas. Além disso, contribuíram com as noções de álgebra, matemática e literatura. Em resumo, estes povos deixaram um legado para o desenvolvimento do ser humano e lições que duram até os dias de hoje. Água correndo nos campos fazia a terra prosperar. No barro fértil da planície a semente quis morar. Da lama nasceu cidade, do rio nasceu o plantar.